pessoal, bem-vindos ao canal TI Ninja. Eu sou Eduardo Honorato. Para você que não me conhece, eu ajudo você que é técnico de informática, consultor de TI, a dobrar o seu faturamento com a administração de redes. Depois que você assistir o vídeo, se você gostar, dá um joinha aí, se inscreve no canal, que eu estou sempre postando aqui para ajudar você. Você viu o meu conteúdo aí no último vídeo que eu postei? Eu comecei a explorar uma ferramenta nova, que é uma ferramenta de Firewall. Vocês sabem que o foco aqui do canal, basicamente, são três pilares, né? Eu trabalho com virtualização, Firewall e a parte de administração com File Server, Windows, Active Directory, né? A parte de Windows, Firewall e virtualização. E para Firewall, como padrão, eu tenho adotado o pfSense. Então, como vocês sabem, eu trabalho mais com conceito. Então, assim, a gente trabalha o conceito de Firewall para que você entenda os fundamentos. A ferramenta escolhida a princípio tinha sido o pfSense. Só que recentemente eu tenho tido uma preocupação, que é a preocupação do fato do pfSense estar muito tempo sem atualização. E isso começa a representar um problema, uma vez que a gente trabalha com os aplicativos em ambiente corporativo, e a falta de atualização, a falta de correção de bug, a falta de correção de problemas de segurança, com um longo período desse, pode acarretar problemas, né? Então, por essa razão, eu quis ir atrás de uma ferramenta mais nova, né? E comecei a utilizar um fork do pfSense, que é o OpenSense. Então, se você viu, na última aula eu procurei focar um pouco mais no meu mindset, como eu faço para pensar na hora que eu preciso resolver um problema, conhecer uma ferramenta nova. Baixei, já explorei a ferramenta. Então hoje eu vou fazer um passo a passo de instalação aqui rapidinho e vamos dar uma olhada na interface para a gente explorar as opções da ferramenta, né? Porque agora eu já consigo dar mais dicas para vocês e melhorar um pouco. Então assim, a gente vai implementar e fazer os testes aqui, já vou dar algumas informações importantes para vocês sobre a ferramenta de forma específica. Para baixar a ISO, facinho, a minha já está baixada aqui, então o site está, esse aqui, é o opensense.org, né? Você vem aqui em download, ele já dá as opções de imagem para download aqui, no caso, você vai baixar o DVD, que ele vai baixar a ISO com o instalador para você. Eu já baixei, eu vou deixar o caminho para você, o link na descrição, depois é só pegar lá, mas como eu já baixei aqui, então já vamos colocar aqui na minha máquina virtual, né, com a ferramenta iniciada. Eu já carreguei a minha imagem aqui no Drive, vamos fazer a instalação dela. Vocês vão perceber o seguinte, se você já utilizou o pfSense, você vai ver que é muito semelhante, tá? Agora, tem uma coisa muito interessante que eu gostei bastante do OpenSense. Quando você inicia ele já inicia como um Live CD, então ele já carrega os recursos para que você consiga fazer uma configuração. Então, por exemplo, ó, aqui ele me dá a opção na inicialização de você carregar um backup. Então, imagine a seguinte situação, você tem lá ele rodando, você faz um backup do seu ambiente. Deu algum problema, corrompeu a imagem, desligou o servidor e aí ele corrompeu lá. Você consegue iniciar ele através de uma imagem, de um Live CD, carregar o backup e rodar ele num Live CD. Então você consegue colocar o seu ambiente para trabalhar a partir de um backup sem precisar necessariamente instalar ele num novo hardware. Isso ajuda bastante, tá? Então aqui nós vamos fazer a configuração inicial rapidinho. Ele pediu para eu iniciar uma configuração manual aqui da interface. Pergunta se eu quero configurar o lag. Não. VLAN. Não. E aí ele me dá basicamente as mesmas opções que o pfSense, tá? Quais são as minhas interfaces, qual que vai ser a minha interface WAN e a minha interface LAN. No meu caso aqui, a minha WAN, que emula a minha WAN, né, é a EM1, e a LAN, né, se eu finalizei, é só eu dar um Enter. Eu não tenho opcional, e aí vou dar um Yes aqui. Então ele já vai configurar a minha EM1 como WAN. Detalhe, eu não coloquei a minha EM0 como LAN, então provavelmente ele não vai reconhecer. Eu vou ter que fazer isso assim que ele iniciar a interface aqui para mim. Legal, tá vendo? Ele não iniciou. E aí o que ele pede aqui? Ele pede o login e senha. Inicialmente, e isso está lá na documentação, o usuário é root e a senha é OpenSense, que é a senha padrão dele. Eu vou na primeira opção aqui, que é o Assign Interface, não. Vou responder as mesmas perguntas de lá, não. A WAN vai ser a minha EM1 e a LAN vai ser a minha EM0. Nada, prosseguir e ok. Bom, aqui então você vai perceber o seguinte, ele já setou um IP ali, né, e ele já pegou o IP na minha WAN, que eu coloquei ela por configuração aqui por DHCP, tá? Então ele já gera aqui para mim as chaves para SSH,
Então ele já, por padrão, ele já habilita. Então se eu quiser conectar via SSH para administrar, eu já consigo. E isso assim, detalhe, tá? Eu não instalei o sistema ainda. E aí então, essa é a parte legal. Olha só. Eu tenho essa máquina aqui, basicamente rodando na mesma rede lá. E você vai perceber o seguinte, ele já gerou navegação para mim. Então olha só, eu subi ele como um live CD, e aí eu já tenho a navegação aqui. Eu já consigo, já tenho o serviço de navegação rodando. Opa, ele deu algum erro aqui, provavelmente DNS, tá? Não, já funcionou. Então, tá funcionando. Estou com internet aqui. Então, aqui eu estou no modo live. O que eu quero fazer? Eu quero fazer a instalação dele, tá? E aí, uma observação importante aqui. Se você for rodar isso no ambiente de teste, você tem que prestar atenção nisso. Se você colocar ele para rodar dentro da mesma rede que você já executa, ele vai subir o serviço de DHCP e isso pode ser um problema para você aí, tá? Então, se você for fazer ele no ambiente virtual para testes, faz igual, faz num ambiente isolado. Se você subir ele numa máquina física ou numa máquina virtual que esteja conectada à sua rede, você vai subir um serviço de DHCP na sua rede. Se for um ambiente de produção, você pode ter problema, porque o DHCP vai começar a entregar IP para sua rede, aí você pode ter problema, tá? Aqui o que eu vou fazer, basicamente, eu vou dar um sair aqui, né? Vou dar um logout. Vocês vão perceber o seguinte. Bom, pessoal, como eu mencionei para vocês vão perceber o seguinte aqui. Aqui ele tá rodando como no modo live CD. Então ele está basicamente eu dei o boot lá pela minha mídia, pelo meu pendrive, pelo meu CD, e ele está rodando o serviço. Esse é um modo, ele não está instalado no meu disco ainda, tá? Então, aqui na primeira tela, ele me dá aqui uma observação. Ele fala, bem-vindo e tal, o PNCense está executando no modo live da mídia de instalação. Por favor, faça logon como root para conseguir continuar no live mode ou como installer para iniciar a instalação. Então, aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o usuário installer, como eu quero instalar ele no meu disco, e a senha inicial. Vamos lá, de novo. Installer, a senha padrão. Aqui, a interface de instalação, ela é basicamente um NNF. Por quê? Normalmente você vai fazer a instalação da ferramenta, ali você vai ter um disco dedicado, então aqui no meu caso é uma máquina virtual. Geralmente você vai colocar num servidor que é uma máquina virtual ou normalmente, né, um hardware dedicado ali. Então você vai fazer o quê? Você vai normalmente utilizar o disco inteiro para ser o disco da ferramenta, né, do OpenSense. Então você não vai fazer nenhum tipo de particionamento. Então, com isso, tudo que você vai fazer aqui é basicamente selecionar o padrão. Então aqui, default, ele vai instalar no modo ZFS, que é o modo de particionamento de disco. Padrãozinho, sem redundância. Aqui ele pede para eu selecionar o disco, no meu caso aqui é o meu VMware. Dou um sim, ele vai matar o disco inteiro, fazer o particionamento dele, destruir o conteúdo e instalar do zero, que é o que eu queria. E aí o que ele vai fazer? Você pode dar a inicialização com o Live CD. Então olha que interessante. Se você tiver um backup, suponhamos que você está fazendo uma restauração ali, você tem um backup da sua configuração anterior, você restaura ele no Live CD, põe todo mundo para trabalhar. Aqui o que ele faz? Ele clona o que você carregou ali no Live CD para o sistema atual. Então, a configuração que ele fez ali inicial, ele já está jogando essa configuração para o disco, ele já está fazendo a instalação e clonando ali para o disco. Quando ele voltar e ele iniciar pelo meu disco, ele já vai estar com aquela configuração pronta. A parte da configuração da LAN, configuração da WAN, e se você tinha mais configurações, regras de firewall, e até configurações mais avançadas, como serviços, Squid, proxy e outras ferramentas que ele tem integrado, você já estaria com tudo configurado na hora que ele finalizasse esse processo. É bem interessante, tá? E aí a gente vai dar uma passada pela interface e pelas configurações básicas de firewall que ele oferece. Vou adiantar o vídeo aqui para vocês já chegarem comigo na interface. Aqui um detalhe, né? Ele pede já para trocar a senha do root, então eu já vou fazer isso, colocando uma senha minha aqui. Troquei a senha, completo, reboot.
Então aqui ele já está iniciando pelo meu disco com as configurações padrão, já sobe lá um DHCP e aí aqui na minha máquina cliente ele já vai pegar um IP dessa faixa que ele distribui por padrão. Aqui na minha máquina Windows, se eu vier aqui no prompt e der ipconfig, vocês vão ver que ele já pegou um IP lá da faixa de IP do DHCP padrão. E eu já tenho navegação. Então, vamos abrir ele aqui, a interface. Que é o endereço IP do meu gateway, usuário root e a senha que eu defini lá. Da primeira vez que você abrir, ele vai abrir um wizard aqui para configuração inicial. Então, vou deixar hostname com o nome padrão. Ele tem português do Brasil, se você quiser. Eu não gosto, eu gosto de usar em inglês mesmo. Vou deixar o DNS Server primário padrão do Google, secundário do Cloudflare e vou deixar o resto aqui por padrão. Bom, aqui ele está só pedindo para eu configurar a minha interface WAN, vou deixar ela como que está mesmo. Só vou desmarcar essas opções aqui. Aqui tem uma observação importante, tá? Como a minha rede WAN, ela não é um IP público, um IP válido, tá? Eu deixo essa opção aqui desmarcada e essa opção desmarcada, porque se eu deixar ela marcada, provavelmente a WAN não funciona, tá? Porque ele bloqueia a entrada. Aqui eu não vou trocar, então eu vou deixar o IP ali, não vou trocar o root. Ele fala, ele dá essa observação, né? Deixa vazio para manter o atual, dá um reload e aqui está configurado. Quais são as opções interessantes que eu vou recomendar que você faça aí no seu primeiro logon? Você vai perceber o seguinte aqui, na parte de sistema, firmware, ele tem uma opção aqui de rodar os updates. Então ele chama o sistema operacional, você tem que considerar o seguinte, aqui não é exatamente um firmware, né, no mesmo conceito que você tem outros por aí, mas aqui ele trabalha como se fosse um firmware, né? Você pode ter isso daqui numa máquina com uma memória ali embedded e aí você simplesmente ele trabalhar como um firmware mesmo. Eu vou pedir para ele rodar aqui os meus updates. Então de cara você vai perceber o seguinte, mesmo eu estando na última versão, ele já encontra vários pacotes aqui para atualizar. Tá vendo? Ele já tem aqui 2 pacotes para serem instalados, 77 para serem atualizados. E essa é a última versão que está disponível lá no site. Então, isso é uma vantagem interessante que eu considero em relação ao pfSense. O pfSense não tem essa quantidade de atualizações aqui. Então, olha só, ele tem bastante módulo aqui que ele já vai atualizar de primeira, de cara. E eu acabei de instalar. Então, isso aqui é legal. São importantes esses updates, essas correções de bug, né? Update de segurança, ainda mais num Firewall, que é uma ferramenta que vai estar ali de cara para a internet. Então, qualquer vulnerabilidade não corrigida de cara para a internet pode te gerar problemas. E a gente, às vezes, tem isso em vários ambientes de produção. Então, é bem importante e aí eu considero interessante fazer isso. Você acompanha e utiliza o pfSense como eu estou acostumado, né, e utilizo bastante, você vai perceber que essa falta de atualização, depois de um tempo, ela começa a gerar preocupação. Né? Então, eu não sei se eles vão abandonar o projeto, e aí foi onde eu encontrei essa ferramenta, e eu posso dizer, ela substitui plenamente o pfSense. Uma coisa que eu vou testar é fazer o backup no pfSense e ver se ele permite restaurar aqui, para ver se ele consegue vir em regras e alguma coisa assim. Eu não sei, não sei se isso é possível. Se não for também, não tem grandes segredos, né? Basta você replicar a configuração do pfSense e depois fazer a migração, que é bem simples. Então vamos deixar ele atualizar aqui. Eu vou passar o vídeo para frente e aí eu já vou te passar outras configurações importantes que você pode fazer aqui no seu setup inicial aí. Bom, aqui ele já finalizou, está reiniciando. Então, por último aqui, eu vou dar uma passada geral nas configurações, só para vocês terem uma ideia do que é relevante configurar inicialmente. Então, aqui ele já reiniciou. Essa interface, essa dashboard dele aqui inicial, ela já tem umas informações bem mais interessantes do que o pfSense de cara, assim. Ele já mostra isso. Então, assim, aqui você já tem acesso aos serviços para você poder reiniciar, né? A parte de VPN, ele tem tanto a parte de IPsec quanto a parte de OpenVPN. Então você pode já fazer todas as configurações das suas instâncias aqui e adicionar. Então,
Serviços, o ajuste de DHCP. Você faz por aqui, então você vem em Service, o DHCP que ele sobe padrão é esse ISC DHCP V4. A range que ele seta inicialmente é o 9268.1.10 até a 1.245. E aqui todas as configurações padrão, né, de um DHCP. Por padrão, ó, o tempo padrão aqui dele é 7.200 segundos, que corresponde a 2 horas, tá? Então, o list time padrão do DHCP dele é de 2 horas. Aí você tem que adaptar isso para o teu ambiente aí. Eu não costumo usar esse list time. Geralmente eu tenho um list time um pouco maior de um dia, né? E aqui a parte de configuração é essa parte que eu quero mostrar para vocês. Tanto a parte de regras, né? Então, se você quiser criar regras para sua LAN aqui, então qualquer bloqueio que você queira fazer, né, de saída, eu não quero eu quero ter uma LAN aqui que saia os outros serviços e eu quero bloquear o DHCP. Eu quero bloquear o HTTPS. Não sei por que alguém faria isso, mas é só um exemplo, tá? Então, direção saída, IPv4, protocolo TCP. Vou colocar aqui single host. Vou colocar aqui toda a minha rede, 192.168.1.0/24. Então, qualquer máquina da minha rede, para qualquer destino, para vocês verem aqui o bloqueio do HTTPS, como que funciona, tá? Então, eu não vou bloquear para que não haja navegação na minha rede aqui. É interessante, ele tem a opção avançada aqui para bloquear por sistema operacional. Então, ele vai avaliar o cabeçalho do sistema operacional de origem. E aqui eu consigo colocar até versões do Windows. Vamos ver até onde ele tem aqui. É o Windows 2000. Windows, talvez Windows em geral. Não sei se isso funciona, tá? Mas vou dar um salvar aqui. Basicamente, então, o que eu estou fazendo? Estou bloqueando o TCP de qualquer origem para a saída para a porta HTTPS 443 aqui. Então, teoricamente, ele não deve me deixar navegar para lugar nenhum aqui. Aquilo ali provavelmente está em cache. Olha só. Qual que é a minha falha aqui, né? Ele deixou navegar por quê? Porque a minha regra de permissão, ela é anterior à minha regra de negação. Se eu quero negar, eu tenho que jogar essa regra lá para cima. Eu venho aqui, deixa eu ver como é que ele faz para movimentar aqui. Seleciona a regra. Legal. Eu tenho que vir aqui, nessa regra aqui e pedir para mover ela para cá. E pegar essa regra aqui e pedir para mover ela para cá. Ele tem umas regras padrão geradas aqui, que eu não vou mexer. Tá, é diferente do que eu fiz aqui. Tá? Eu preciso selecionar a regra que eu quero e selecionar para onde eu quero mover ela. Tá vendo? Então, a minha regra de negação foi para primeiro aqui e vou mandar ele aplicar as mudanças. Então, agora é para ele não deixar eu navegar. Vamos ver. Aí, não consegue chegar. Legal. Está bloqueando já aqui. Então, funciona certinho e é nessa parte aqui. Se eu desabilitar a regra, dou um aplicar, volta a minha navegação. Volta mesmo? Volta a minha navegação. Porque aqui ele está com cache. O erro que ele está alegando aqui é um erro de DNS, tá? Então, teoricamente, o problema aqui é outro. O problema não é a regra que ele não está deixando funcionar, não. Vamos fechar tudo aqui. Vamos abrir de novo e vamos ver se funciona a minha navegação. Beleza, está funcionando. Só que eu estou com um problema de DNS. Depois a gente mitiga isso. A ideia não é mostrar aqui, é dar uma passada geral nas regras hoje. Então vamos abrir de novo lá a interface. Firewall, regras, LAN. Então minha regra está desabilitada. Vou excluir ela aqui. Feito. A parte de serviços, o que é interessante aqui deixar marcado como bem legal. Primeiro que assim, tá? Todos os serviços que ele vem por padrão, tanto a parte de DHCP, o Captive Portal, que é uma ferramenta para você poder permitir que as pessoas naveguem depois de uma autenticação. Então você pode habilitar o Captive Portal aqui e colocar para que as pessoas precisem se autenticar na rede para poder navegar. Isso é bem legal para ambientes onde você vai ter um Wi-Fi ali com autenticação. Agora, a parte de firmware, aqui ele tem uma coisa legal que são os plugins. Todos esses plugins que você tem aqui, deixa eu ver se ele está baixando aqui do repositório, ver se ele tem algum update aqui. Ele está dizendo que está tudo atualizado.
Então tá tudo certinho. Update desnecessário. Beleza, ele carregou os plugins aqui. Então, aqui é onde você baixa as ferramentas extras, que é a parte que corresponde aos pacotes lá do PFSense. Aqui, nos pacotes, ele vai ter algumas coisas lá do PFSense, mas suponhamos que você queira configurar lá um cliente para ele exportar para você o cliente do OpenVPN. Então, ele tem já aqui as configurações para você fazer essa exportação por dentro do PFSense, o que é bem legal, você não precisa fazer nada manual. Em plugins, vamos ver o que ele tem aqui. Olha, ele tem agente de monitoração dos APIs, que é bem interessante, módulo de autenticação no Kerberos, isso aqui é bem legal para você que quer ativar isso com o Active Directory. VMware Tools, isso aqui é bem legal porque eu estou rodando ele num VMware aqui, então instalando o VMware Tools, ele vai permitir integração com o sistema operacional, host, né? No caso o VMware. Então ele vai dar para mim opções de ajustes de reinicialização de máquina, né? De configuração, de IP lá pelo sistema operacional. Então é bem legal. Tem um antivírus gratuito que é o Clamav. Você pode utilizar ele por aqui. Ó, update de microcode de CPU. Então tem várias ferramentas. Ó, DDNS Client, para você utilizar em um NoIP. Enfim, essa é a parte aqui, na parte de firmware, aonde você vai encontrar os pacotes para você adicionar no seu OpenSense. E são aqueles pacotes que vão dar um plus ali. A maioria deles são gratuitos, tá? Se não todos. Aqui são os arquivos de log, para você dar uma olhada na parte de auditoria. Tudo que você tiver aqui de log de registro, ele vai mostrar para você. E a parte de diagnósticos, os serviços que estão rodando, as estatísticas, enfim. Só é isso. Essa é a ferramenta do OpenSense. Essa é uma instalação básica. Qual que é o meu veredito? Tá? Diante da opção do PFSense, essa é uma ferramenta que eu tenho gostado bastante. Já comecei a implementar ela em produção. Ela é mais atualizada, parece ser muito robusta, fácil de configuração. Então, assim, se você tem experiência com Firewall, sabe o que você está fazendo, facinho de configurar, tão fácil quanto o PFSense, oferece tantas opções quanto o PFSense. Tem a parte de plugins, tem os pacotes. Assim, recomendo fortemente. Baixa e faz os seus testes. E, assim, a tendência, se você quer trabalhar com uma ferramenta gratuita, se o seu cliente ainda não pode ou não quer pagar por uma ferramenta paga, né, que são os firewalls mais avançados aí, que oferecem recursos pagos, como, sei lá, um FortiGate, uma ferramenta da Cisco, um Sophos da vida, uma excelente ferramenta aqui gratuita para você utilizar. Você tem opção de alta disponibilidade com ele, então dá para colocar 2 para trabalhar como 1, se for um ambiente mais crítico. Um serviço que certamente agrega para você, atualizadinho, com correções de segurança, então não deixa de utilizar. Beleza? Se você gostou, não esquece de dar o like aí, se inscreve no canal. Um abraço.